galerinha, no vídeo de hoje estamos aqui porque de novo a gente vai reagir, gente, a Broops. Não tem ninguém mais que eu me identifique, a não ser a Broops, não é mesmo? Eu já reagi ela sozinha, já reagi ela com a Nath. Hoje estou aqui novamente, sem a Nath. Vamos voltar com aquela hashtag que a gente sempre comentava antes, hashtag aparece Tia Nath de novo. Porque, gente, ela não tá aparecendo mais. O que é isso? Mas hoje a gente vai reagir ao vídeo da Broops, Medos da Infância. Gente, eu assumo, eu fui uma criança extremamente medrosa. Mas tipo, medrosa de tudo. Eu tinha medo de formiga. Se eu visse uma formiga andando em mim... Ah! Uma formiga! É, sim, eu sempre fui muito medrosa. A minha mãe também destaca, viu, gente? A minha mãe é 1000 vezes mais medrosa que eu. Ela tem medo de galinha, Nath. Também tem um medo da infância que vocês tinham há um tempo. Por exemplo, eu tinha muito medo de palhaço e boneca. Nossa, boneca eu tenho até hoje. É bem estranho. Não tanto quanto antigamente, mas... eu assistia Patati Patatá. Por que eu comecei a ter medo de palhaço? Gente, eu era viciada em palhaço. Enfim, gente, vamos começar a assistir o vídeo da Broops? Então, já deixa o like aqui, se inscreva se ainda não for inscrito. Gente, eu tô com o microfone novo, ó. O microfone tá aqui, tá aparecendo aqui no cantinho, ó. Um negocinho preto aqui, ó. Tá aqui o microfone. Olha que evolução, gente. Gente, parece que eu sou careca, né? Tipo, se puxar um pouco mais meu cabelo, vai parecer muito que eu sou careca. Tipo, parece que eu só tenho um cabelo dos lados. Que estranho. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna. Ah, antes de começar, se você ainda não acompanha a Broops, gente, vai lá. Acho que o link do vídeo vai ter em algum lugar aqui. Então é só procurar que você vai achar o link do vídeo, provavelmente na descrição. E Broops, ó, se você tiver assistido esse vídeo, como todos os outros vídeos eu falei, Broops, sou muito sua fã, cara. Me manda mensagem, Broops. Mas vocês podem me chamar de Broops. E sejam bem-vindos ao meu canal! Antes de começar esse vídeo, não esqueça de clicar no like e, caso você goste, se inscrever no canal para mais histórias da minha vida. Bem-vindos ao Meus Medos de Infância Parte 2. Como vocês... Gente, eu assisti esse primeiro. Esse aqui, o 2, eu ainda não assisti. Mas o primeiro eu assisti. E ela tinha medo de dinossauro, se não me engano. É dinossauro, até na capa. Aí a gente tem medo de dinossauro. Mas eu lembro que eu também tinha, que uma vez eu assisti um filme de dinossauro. Gente, eu ficava com medo, assim, quando eu tava no banheiro. Eu ficava com medo de aparecer um dinossauro assim na janela. É traumatizante. Eu tô comendo cabelo toda hora. Vocês já viram no vídeo anterior? Quando eu era pequena, eu tinha muitos medos idiotas e me assustava por tudo também. Ao mesmo tempo que eu era forte e confiante, eu confesso que eu também era meio medrosa pra algumas coisas. E até hoje, depois de burra velha, eu continuo tendo alguns medos, sendo o exemplo mais forte de todos, o meu medo por dinossauros. É sério. Até hoje, eu tô por dinossauro. Gente, meu medo de dinossauro, tipo, demorou um mês, assim mesmo. Um mês, nossa, eu exagerei muito. Umas 2 semanas depois que eu assisti o filme, depois passou. Gente, uma coisa que eu morria de medo também, pelo amor de Deus, que eu fiquei traumatizada, o filme da Coraline. Gente, o filme é muito bom, mas na época, eu tremi de medo por mais ou menos um mês. Eu nem tô exagerando agora, um mês eu fiquei com medo do filme. Aí a gente era bem medrosa com o filme. Sério, se eu trombo na rua com aquelas pessoas com uma fantasia hiperrealista de dinossauro, eu provavelmente saio correndo dali. Quando era pitica, eu adorava Procurando Nemo. E é um dos meus filmes favoritos. Gente, Procurando Nemo é muito bom. Eu conheço pessoas que nunca assistiram Procurando Nemo. Tipo, essas pessoas pra mim não têm caráter. Até hoje. Eu tinha um DVD que ficava na casa da minha avó e toda vez que eu ia pra lá... Gente, na casa da minha bisavó, no caso, só pra assistir Peppa. Gente, mas era o evento quando eu ia pra casa da minha bisa pra assistir Peppa. Gente, eu era viciada na Peppa. Tomara, Peppa. Nossa, Peppa era minha ídola, assim, sem dúvidas. Eu comemorava tanto. O meu todinho, assim, ó, deitado no sofá, tomando minha mamadeira. Nossa! Era, tipo, os melhores dias, assim. Eu pedia pra ela colocar pra mim. Mas naquela época, ao mesmo tempo que eu amava aquele filme, eu também tinha um medo absurdo do Bruce. E eu, assim... Um tubarão? Bruce? Gente, eu morria de medo. Eu não sei se Procurando Dora, Procurando Nemo, não sei. Mas eu só sei que, tipo, bem no início, assim, do filme aparece um peixão, assim. E, nossa, eu tinha muito medo. Que aí, tipo, só deixa o ovinho do Nemo, né? Tanto que só ele que sobrevive, assim. Mas, tipo, esse peixão, eu morria de medo desse peixe. Deixa eu ver. Gente, Rapunzel também. Rapunzel, é muito ruim falar que tinha medo de Rapunzel, né, gente? Mas eu tinha. Aquela cena do início, que aquela mulher lá sequestrava a Rapunzel.
Rapunzel, não sei falar mais. Assistia aquele filme sabendo exatamente a cena em que ele aparecia. Então, quando Marlinha e Dory ficavam sozinhos no meio do oceano discutindo, eu já saía correndo da sala. Minha avó percebeu o silêncio, que eu não tava rindo ou falando durante o filme, e sempre que ela ia ver se tava tudo bem, tava eu sentada no corredor, quase em posição fetal, esperando essa parte do filme passar pra eu poder voltar a assistir. Pior que eu só tinha medo dessa cena. A cena deles lutando contra o peixe-diabo, eu ficava super tranquila. E até ria em algumas cenas. Que cena de luta que eu não... Gente, que Procurando Nemo, Dory, você assistiu? Que luta que eu não tô sabendo, assim. Mas a do Bruce, o fato de ter sangue, um palavreado mais agressivo e uma perseguição super violenta dele querendo devorar os dois, aquilo me dava uma agonia que eu não conseguia assistir. Até que eu desenvolvi a técnica de toda vez que essa cena chegava, eu corria até a minha avó e pedia pra ela assistir o filme até os tubarões irem embora. Eu ficava sentada no corredor escutando toda a confusão, esperando ela me chamar pra voltar pra ver o filme. A avó dela sofria, então. Imagina ter que assistir o filme umas 300 vezes só pra ver a cena do tubarão. E hoje em dia, ele é um dos meus personagens favoritos. Vai entender, né? Eu fiquei livre do medo do Bruce, mas eu ganhei um certo medo de mar e lagos. E eu não entendi. Acho que minha mãe também, viu? Eu não sei, gente. Eu posso ver com ela depois, mas eu tenho quase certeza que minha mãe morre de medo, assim, de mar. Tipo, eu nunca vi ela entrando no mar. Eu também tenho um pouco. Mas, tipo, não tanto igual minha mãe. Nenhum desses dois, a menos que eu veja aonde eu estou pisando e dê pra eu ficar de pé. No sítio dos meus avós tem um lago que quando eu era pequenininha, eu adorava. Ai, gente, eu amei essa galinha, calma. Gente, eu amei essa galinha. Nossa, a galinha é, tipo, minha favorita, assim, do vídeo agora. Olha a carinha dela. Nossa, eu amei. Ir pra jogar pão pros peixes. Mas eu não podia ir sozinha, só acompanhada por alguém. Já que era perigoso uma criança tão pequena ficar perto de um lago tão fundo sem supervisão. Mas às vezes ninguém podia ir comigo. E eu fazia birra, querendo... Brooks, você não ia sozinha. Nossa, me disse que você não caiu dentro do negócio dos peixes. Ai, gente, se eu caísse um dia, nossa, seria meu maior trauma, assim, da vida. Ver os peixes, e o meu avô me explicou que o lago era perigoso. Não só por ele ser fundo, mas ele era mais perigoso ainda porque nesse lago tinha jacarés. Então, de maneira alguma, eu... Gente, traumatizou a criança em todos os níveis diferentes. Imagina você falar que tem um jacaré no lugar onde ela vai praticamente todo dia. Gente, que legal. Nossa, mas acho que eu nunca mais iria no lugar também. Até me desmentirem. Ou será que era verdade? Porque eu posso estar aqui julgando, né? E poderia ser verdade. Podia ir sozinha, senão o jacaré podia me pegar. E nossa, como eu passei a ter medo daquele lugar depois disso. Eu passei de adorar a jogar pão pros peixes a ter muito medo e ficar apreensiva toda vez que eu ia lá embaixo. E eu ficava de olho pra ver se tinha algum jacaré à espreita que estivesse querendo me devorar. Meu Deus. Mas eu tinha... Gente, nossa, eu tinha medo em piscina, sabia? Tipo, quando eu tava na piscina, eu jurava que ia aparecer um tubarão e ia começar a me perseguir na piscina. Isso vai ser meio vergonhoso que eu vou falar agora, mas até na privada. Gente, não sei porquê, mas na minha cabeça eu saí um tubarão ali de esgoto e até ir na privada. Pra ver como minha cabeça funciona, né? Mas jacaré, eu nunca pensei. Eu tinha medo de tubarão, assim, na água. Tinha tanto medo que toda vez que eu ia passar o fim de semana na casa deles, eu tinha pesadelos todo santo dia com esse jacaré. Eu acordava suando frio e ficava com medo de me mexer, achando que o jacaré ia estar bem do meu lado, pronto pra dar o bote. E eu acreditei... Gente, o jacaré parecendo o lobo mal do Chapeuzinho Vermelho quando ele se passa pela vovó. Não sei por que isso me veio à cabeça agora, mas eu fui uma criança que ouvi muito Chapeuzinho Vermelho. Essa história até os meus 11 anos. Eu percebi... Até os 11! Que ninguém mais falava do jacaré, e quando eu perguntei pro meu avô, ele me disse que ele inventou essa história pra eu não descer sozinha. Principalmente... Gente, a minha confiança ali no avô ia embora na hora. Sem ninguém ver e correr o risco de cair no lago. E tipo, ao mesmo tempo... Deu certo, né? Deu certo, ela tá viva, tá aqui contando a história, então deu certo. Parabéns ao avô que mentiu pra salvar a vida da minha. Tempo que eu achei plausível esse medo que eles me colocaram pra eu não acabar indo de arrasta pra cima, porque se não tivesse jacaré, com certeza eu iria descer sozinha pro lago. Eu acho que o pavor que aquilo me dava e os pesadelos não valeram a pena pra minha cabecinha. Mas eu tenho medo de mar, de lago, e pra mim o pior de todos é o meu medo de espírito, que eu tenho até hoje. Gente, espírito. Eu tinha muito medo quando eu tinha tipo uns 9 anos.
E, tipo, não era um medo normal, assim. Eu não podia dormir virada pra parede, porque eu tinha certeza que ia ter alguém do outro lado ali me observando. Alguma coisa, um espírito ali me observando. E eu faço isso até hoje, às vezes. Mas, ó, já é um avanço, porque eu consigo dormir com os pés descobertos. Isso aí pra mim é uma evolução. Mas quando eu vou apagar a luz, eu ainda saio correndo. Aí nessa parte eu ainda não tive essa evolução. Eu não sou nem um pouco aberta pra esse tipo de coisa e quero isso longe de mim. A minha mãe brinca que quando ela morrer, ela vai aparecer pra puxar o meu pé. E eu digo que se ela fizer isso, que eu me encontro no mesmo plano que ela em 5 segundos. Nossa, se minha mãe fizer isso comigo, eu puxo o pé dela de volta. Gente, uma vez eu já puxei o pé dela enquanto eu tava dormindo. Não sei se ela lembra dessa história. Nossa, mas ela pulou de susto, assim. Porque eu tive a brilhante ideia de dar um susto à minha mãe enquanto ela dormia. Eu só peguei o pé dela assim, ó, pau! E ela teve um pequeno infarto. Não infartou de verdade, gente. Pelo amor de Deus. Eu não infartei minha mãe. Mas ela assustou um pouquinho. Eu ri. Mas desde que eu era novinha, eu tinha muito medo disso. Uma vez, eu e outra menina fomos dormir na casa de uma coleguinha. Nós brincamos o dia todo, vimos filmes, lanchamos. E na hora de dormir, quando... Ai, gente, essas são as melhores noites, assim. Às vezes que, tipo, eu dormi na casa de amiga, a gente nunca assistiu filme. Porque a gente pensou, a gente vai desperdiçar o nosso tempo assistindo uma tela. Só que a gente dormia. Então, eu dava na mesma. Quando estávamos todos nos deitar, a menina começou a rezar e eu fiquei lá quietinha esperando ela acabar. Essa menina tinha perdido o pai há pouco tempo e ela ainda estava muito abalada com isso. Então eu achei que ela estava rezando para ter um pouco de conforto. Pai, vem me visitar, vem me visitar. Mas aquilo foi longe demais. Eu levantei um pulo desesperada, achando que o falecido pai da menina ia se materializar na nossa frente. Não vem! Não vem, não! Vai embora! Meu Deus, coitada da menina! Fica aí onde você tá. Olha, não chama o seu pai hoje. Amanhã, quando você estiver na sua casa, você pode chamar ele o quanto você quiser. Mas hoje não! Aqui não! Cala a boca! Eu gritei tanto que a mãe da minha coleguinha abriu a porta desesperada pra ver o que estava acontecendo e só me viu gritando pelo quarto. Ela perguntou o que houve, eu expliquei tudo o que estava acontecendo e ela só riu e mandou a gente dormir. E enquanto a gente estava tentando dormir, essa menina ficava falando baixinho pro pai dela vir visitar ela. E eu só comecei a gritar de novo, mandando ela calar a boca. Gente, imagina, as pessoas estavam na casa ouvindo ela gritar, cala a boca! Ai, gente, mas eu confesso que eu daria um tapa. Não, mentira, não façam isso. Mas, meu Deus, gente, pra quê? Pra quê também? Eu entendo a menina e a Brooks, mas pra quê também, né? Pra quê? Pra quê? Principalmente naquele momento em que todas as luzes já estavam apagadas. Olhando pra trás... apagada. Aí eu tô do lado da Brooks, porque fazer isso com luz apagada, gente, não dá pra mim. Aí eu queria morrer, no caso. Se nada ter acontecido, enquanto isso acontecia com a luz apagada... Eu percebo quão babaca eu fui. Mas eu tinha uns 7 anos. Essa... Realmente. Foi a minha reação de pensar que o fantasma poderia aparecer na minha frente. Olha, eu tenho essa suspeita até hoje. Vai que, né? Vai que um fantasma assim. Quem sabe? Hoje em dia, eu jamais faria algo assim. Eu me sinto eu também não. muito mal pela minha reação. Sendo que ela tava passando por um momento difícil. Mas, né? O que foi feito, foi feito. Mas às vezes... Coitada da menina, né, gente? Imagina você tá ali rezando de boa. Aí do nada, cala a boca! Gente, eu ficaria muito mal, coitada. Às vezes eu tinha medo até de brincadeiras. E uma que eu gostava... Nossa, eu também. Uma vez, gente, eu e minhas primas. As brincadeiras mais absurdas que acontecem com as primas, né? Mas, tipo, uma vez eu tava brincando com minhas primas de Charlie. Aquela brincadeira. Nossa, era muito famosa em 2018, assim, 2019, 2020. Aí eu falei, vamos jogar. A gente vai jogar. Eu mesmo inventei a brincadeira, né? Inventei de brincar. Aí até que eu assoprei o negócio e eu mesma fiquei com medo. Eu assoprei, assim, o negócio, o lápis, né? Porque tem que girar o lápis assim. Eu assoprei pro lápis girar. E eu mesma fiquei com medo de mim mesma. Só que eu peguei aquele papel, amassei e joguei fora. Muito, e obviamente, depois eu passei a detestar, era quando a gente brincava de espiões. Uma delas quis ser o chefe e a gente foi fazer o nosso trabalho. Só que nós não conseguimos obter nenhuma informação sobre o nosso inimigo. E quando nós voltamos, a nossa chefe nos mandou sentarmos no sofá. Eu achei que vocês eram mais competentes do que isso. Desculpe, chefe, é que eles são muito bons em se esconder, mas vamos pegar eles da próxima vez. Próxima vez? Não vai ter uma próxima vez. Eu pedi pra vocês fazerem o seu trabalho e vocês falharam. Então, eu vou ter que cortar gastos.
O quê? Gente, isso foi longe demais. Pegar uma Nerf na brincadeira. Gente, tiro de Nerf dói dependendo. Eu já levei um tiro de Nerf. Tiro de dor pra caramba. Não sei também, né? Se foi o jeito que a minha prima... Não foi minha prima? Eu não lembro quem foi. Gente, minha prima... Coitada da minha prima, se estiver assistindo esse vídeo, me desculpa aí pela exposição. Mas, tipo, doeu? Eu lembro que doeu. Desculpa, chefe! A gente pega eles na próxima, a gente jura! Eu poderia matar uma de vocês aqui e agora. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer pior. Porque agora... eu vou ficar invisível. Para, chega, eu não quero mais brincar. A atuação dela foi tão... Meu Deus, gente, me diz que essa menina virou atriz depois. Mas, olha, eu entendo. Ah, gente, eu não falo que entendo mais ninguém também. Que isso, gente? Mas acho que eu seria a menina que atua bem. Eu acho que eu seria essa menina. Porque eu sempre entrava muito nas brincadeiras. Eu ia longe demais às vezes, gente. Eu ia muito longe. E nem sempre dava bom. Boa e convincente, que eu fiquei com muito medo, muito mesmo. E eu acabei com a brincadeira e fomos brincar de outra coisa. Algo que não envolvesse cortar gastos. Mas esses foram os meus medos da infância. E alguns que perduram até os dias de hoje. Mas e vocês? Quais foram os seus medos quando eram mais novos? Deixa aqui nos comentários. Eu falei um monte de medo nesse vídeo, agora eu quero ver vocês. Quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários pra mim ler e saber dos medinhos de vocês de infância. Eu tenho bastante, eu tenho medos que eu acho que eu nem falei nesse vídeo. Deixa eu ver se tem algum que eu não falei nesse vídeo. Ah, lembrei. Gente, eu morria de medo daquele bicho roxo. Eu não vou lembrar o nome dele. Aquele dinossauro roxo. Mãe, qual que é o nome daquele dinossauro roxo? Gente, eu morria de medo do Barney. Gente, era meu pior pesadelo, Barney. Era só aparecer uma imagem do Barney ou algum vídeo do Barney. E, gente, eu morria de medo do Barney. Gente, outro desenho que eu fiquei com medo depois foi Jelly Jam. Não sei se vocês já assistiram, mas eu fiquei com muito medo de Jelly Jam, porque eu tive um pesadelo com Jelly Jam. Fiquei traumatizado com o meu próprio pesadelo e nunca mais assisti Jelly Jam. Mas era muito bom Jelly Jam. Assistam Jelly Jam, gente, é muito bom. Ó, gente, os que eu lembrei foram esses. Então, nós vamos ficando por aqui. Se inscreve lá no canal da Bruna, gente, porque é muito bom os vídeos dela. Bruna, ó, me nota, Brups, me nota. Mas então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos.